A informação é que pessoas próximas ao Neymar entraram em contato para saber se o Flamengo quer ou não contratar o jogador. Isso passa muito pela vontade do atleta em jogar o Super Mundial de Clubes. Eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre duas excelentes notícias. Um jogador que está voltando e um reforço para o técnico Felipe Luiz. Vou trazer uma mudança geral e o Carlo Ancelotti amanhã no jogo do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo. Então eu queria pedir você que não é inscrito. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nele, você não paga nada. Se inscreve no canal, acione o sininho da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito? Deixa aí o likezão porque você vai estar ajudando a gente. Bom, deixa eu começar aqui falando da agenda do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Ele que vai a 3 jogos no futebol brasileiro nos próximos dias. Hoje, ele vai estar no Engenhão, no jogo entre Botafogo e Universidade de Chile. Inclusive, estava conversando com um amigo que mora lá em Copacabana, ele falou que Copacabana está tomada por chilenos. Os chilenos vieram para poder apoiar a Universidade de Chile, que se empatar o jogo, elimina o Botafogo e se classifica para as oitavas de final. Então, o Ancelotti vai estar nessa partida hoje no estádio Newton Santos. Amanhã, ele vai estar no Maracanã, no jogo entre Flamengo e Deportivo Táchira. Óbvio que ele tem que ir lá ver o jogo do Flamengo. Convocou 5 jogadores do Flamengo, dos 5 amanhã deve jogar o Wesley, deve jogar o Alexandre, deve jogar, talvez o Felipe coloque até o Danilo para jogar, o Gerson, não sei porque tá com dor no joelho, e o Léo Ortiz com certeza joga. Dos 5 deve jogar uns 4 amanhã. Então, óbvio que ele tem que ir lá pra ver os caras jogando. Então, amanhã ele vai estar lá no Maracanã assistindo Flamengo e Deportivo Táchira. E no próximo domingo ele vai estar na Neoquímica Arena assistindo Corinthians e Vitória. Eu acho que essa ida dele no domingo na Neoquímica Arena tem muito a ver também para poder ver o estádio onde o Brasil vai enfrentar o Paraguai. Essa é a agenda do novo técnico da seleção brasileira. Lembrando que na segunda-feira os jogadores se apresentam. Já tem o primeiro treino em São Paulo, o segundo treino em São Paulo. O terceiro treino vai ser lá em Guayaquil, no Equador, onde o Brasil joga contra o Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo, no Estádio Monumental, o mesmo estádio onde o Flamengo foi campeão da Libertadores 2022. Bom, vamos falar de mudança geral agora, porque ao assumir a seleção, a CBF, né, o novo presidente, Samir Chaoud, ele anunciou oficialmente uma mudança geral nos campeonatos estaduais, que deixam de ter 17 e passam a ter apenas 11 datas. Então, a partir do ano que vem, o Campeonato Carioca, que contava com as 17 primeiras datas do ano, vão ter somente 11 datas, tirando ali 6 datas do Campeonato Estadual, principalmente para poder remanejar, porque ano que vem tem Copa do Mundo, vai ter que parar no meio do ano de novo, para o Campeonato Brasileiro não ficar até o final de dezembro, como ficou esse ano, aí embola campeonato, embola férias, embola tudo. Então, vai diminuir um pouco aí os campeonatos estaduais. Vamos começar a falar de excelente notícia? A primeira é que o Alan treinou ontem e hoje com o elenco e deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz para o jogo de amanhã contra o Deportivo Táchira. Quem treinou também foi o Gerson, que deve aí, apesar de ter sentido, dado aí um susto grande em todo mundo, ao que me parece, não foi nada muito grave e o jogador deve estar à disposição do técnico Felipe Luiz também amanhã. De La Cruz e Eric Pulgar seguem tratamento ali no departamento médico. Óbvio que uma preocupação muito grande com os dois jogadores, isso porque a gente vai ter o Super Mundial de Clubes no ano que vem, no mês que vem, né? Já na metade do mês que vem, faltando aí pouco menos de 20 dias, né? 19 dias para o Flamengo poder estrear no Super Mundial de Clubes, então todo cuidado é pouco com todo mundo para que o Flamengo não perca jogador nessa competição tão importante. Bom, vamos mudar de assunto, falar de outra excelente notícia, que é Jorginho, que agora oficialmente se despediu do Arsenal. Inclusive ele fez uma postagem, publicou um vídeo na rede social dizendo: quando eu cheguei ao Arsenal, eu não cheguei apenas um clube, eu entrei em uma família, vocês me fizeram ser amado. É raro isso no futebol, isso é raro no futebol. Eu nunca esquecerei. E é toda honra, é toda hora de dar adeus. É hora de dar adeus. Ou até logo. Quando um lugar parece a sua casa, a despedida nunca é fácil. Mas eu saio de cabeça erguida e coração cheio. Foi o que disse aqui o Jorginho em sua despedida ao Arsenal. Lembrando que o jogador ele casa na próxima segunda-feira, no dia 2, e é esperado entre o dia 5 e o dia 6 aqui no Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e se apresentar como novo reforço do Mengão. Então Jorginho é esperado aí para ser o novo reforço do Mengão. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação do Neymar, notícia que pegou todo mundo de surpresa agora à tarde, foi o Paparazzo que trouxe. O negócio é o seguinte, gente, a informação é que pessoas próximas ao Neymar procuraram o patrocinador do Flamengo para poder saber se havia
no Flamengo o interesse de contratar o Neymar. Vale lembrar que ele tem contrato com o Santos até o dia 31 de junho agora. Então o contrato dele já está acabando com a equipe santista. E aí, procuraram. Por que procuraram, Flazoeiro? O patrocinador. Porque, como vocês estão ligados, a maioria do dinheiro, ou grande parte do dinheiro do Flamengo hoje, vem dos patrocinadores. E, normalmente, quando o Neymar ele faz um contrato com o clube, muda-se ali os valores e as cifras dos patrocinadores, até porque o Neymar ele traz uma visibilidade muito grande. Foi o que aconteceu com o Santos agora. Assim, o Neymar ganha 21 milhões de reais por mês. Não, mas o Santos passou a ganhar muito mais dinheiro porque o Neymar foi para lá e deu muito mais visibilidade ao peixe. Então, procuraram um dos patrocinadores do Flamengo para poder entender se o Flamengo teria o interesse de contratar o Neymar para jogar, para ser jogador do clube. Isso passa muito pelo desejo do jogador em estar presente no Super Mundial de Clubes. O José Boto, ele falou comigo no último sábado, teve aquela resenha lá do Cristiano Ronaldo e tal. Depois que acabou, que eu fui conversar com ele ali pessoalmente, falei, cara, mas vem cá, e o Neymar? O Neymar vai ficar livre no mercado aí e tal, o Neymar vai ficar à disposição? Como é que fica a situação do Neymar? E ele disse que o Neymar era um jogador que nesse momento não interessava ao Flamengo. Ele falou, não, o Neymar não interessa ao Flamengo. E aí ele não entrou em muitos detalhes, mas ele falou que o Neymar não interessava. Óbvio que o futebol é dinâmico, as coisas mudam o tempo todo. Não interessava sábado, mas hoje ele pode passar a interessar. Mas, a princípio, o Flamengo não tem o desejo de contratar o camisa 10 do Santos. E daí eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal. Hoje vai dar quebra-pau nos comentários, com certeza. Hoje é quebra-pau nos comentários. Você contrataria o Neymar? Com ele se oferecendo? Você traria o Neymar para o Flamengo? O que você faria? Eu faria, vou falar o que eu faria. Eu faria um contrato de produtividade, só ganha quando joga, e a cada gol ou a cada assistência que ele desse, ele iria ganhar mais. E é isso. Eu faria um contrato assim com ele, assim, dependendo muito mais dele do que do próprio Flamengo. Coloca nos comentários o que você faria se você fosse o Mengão com respeito à contratação do Neymar. Coloca nos comentários. Eu acho que, mano, chegaria para dividir a posição ali com a Arrascaeta. Porque os dois, nenhum dos dois jogam o Campeonato Brasileiro inteiro. Essa é a realidade. Os dois têm ali, o Arrascaeta tem menos do que o Neymar. Problemas físicos, assim. Então, mano, vocês vão dividir a posição. Jogo joga o Neymar, jogo joga o Arrascaeta. Jogo dá para jogar os dois. Então eu colocaria ali os dois ali dividindo a posição e o Flamengo subiria muito de qualidade e a visibilidade eu não preciso nem falar. Mas eu queria saber a sua opinião. É claro que se o Neymar vier pro Flamengo, ele vai ter que entender algumas coisas. Por exemplo, não vai ter um ônibus com uma cama aqui no Flamengo para ele. Vai ter que sentar na cadeira igual todo mundo. No banco, né, do ônibus igual todo mundo. Ele vai ser tratado igual todo mundo. No Santos, é uma situação extra séria. Agora no Flamengo, ele vai ser tratado igual a todos. Vamos ver se ele também vai aceitar isso, né? Se ele vai topar isso, ele vai topar o desafio de ser jogador do Flamengo. Mas eu queria saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário é muito importante para nós. Quero saber de você. Traria ou não o Neymar pro Flamengo? Comente bastante, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu! O Flamengo nunca escondeu que está em busca de um substituto de peso para dividir a responsabilidade da criação com Arrascaeta. E uma bomba vinda da Espanha fez a nação rubro-negra sonhar alto. Luka Modric, ídolo do Real Madrid e um dos maiores meio-campistas da história recente do futebol mundial, não deve continuar no clube merengue após o fim da temporada europeia. Aos 39 anos, o craque croata vive os últimos capítulos da sua gloriosa trajetória na elite do futebol e já recebeu sondagens de diversas partes do mundo, incluindo o Brasil. A informação veio do respeitado jornalista italiano Santi Auna, conhecido por acertar nos bastidores do mercado da bola. O rumor caiu como gasolina em chamas nas redes sociais. A torcida do Flamengo foi à loucura. Segundo Auna, além de clubes como Al Nassr e Al Ettifaq, da Arábia Saudita, e o badalado Inter Miami, dos Estados Unidos, também houve movimentos por parte de times brasileiros tentando entender as condições para contar com o talento do camisa 10 croata. Embora o jornalista não tenha cravado nomes, o simples fato de envolver clubes do Brasil já foi suficiente para os flamenguistas ligarem os pontos. Se é time brasileiro querendo um camisa 10 e tem grana, só pode ser o Mengão. Cravaram. Torcedores exaltados. As redes sociais foram tomadas por mensagens de empolgação. Modric no Flamengo seria histórico. Já pensou Arrascaeta e Modric juntos?
Vem pra Gávea, gênio! Campanha Modric no Flamengo já, diziam alguns dos comentários que viralizaram. A movimentação foi tão intensa que o nome do croata chegou aos trending topics no Chase, antigo Twitter, mesmo sem uma confirmação oficial de interesse rubro-negro. Apesar da empolgação quase coletiva, a realidade ainda é outra. Segundo o jornalista, a preferência de Modric neste momento é se transferir para a Major League Soccer, nos Estados Unidos. Uma liga que, embora menos competitiva, tem atraído veteranos por sua estrutura, qualidade de vida e contratos financeiramente atrativos. Ainda assim, não se pode descartar completamente uma reviravolta. Afinal, o que não falta no Flamengo é torcida engajada e um projeto esportivo vencedor. O time briga por títulos em todas as frentes, tem uma das maiores folhas salariais do continente e uma vitrine poderosa para quem quiser seguir relevante no cenário global. E mais. A presença de jogadores técnicos como Gerson, De La Cruz e o próprio Arrascaeta pode seduzir até os mais exigentes. O craque croata, inclusive, já demonstrou carinho por torcidas sul-americanas e admiração pelo futebol ofensivo jogado por aqui. Mas e a realidade? Segundo o diretor técnico do Flamengo, José Botto, o clube está atento ao mercado, mas com os pés no chão. Em entrevistas recentes, ele deixou claro que a diretoria não pretende fazer loucuras para reforçar o elenco, mesmo com o Mundial de clubes se aproximando. Torneio esse que será disputado justamente nos Estados Unidos, país onde Modric já tem compromissos marcados. O craque vai vestir a camisa do Real Madrid pela última vez em uma competição oficial no Mundial da FIFA, a partir de 14 de junho, mas seu contrato termina no dia 30 do mesmo mês. Ou seja, tecnicamente, o croata estará livre no mercado logo após a competição, o que torna ainda mais quente qualquer movimentação nos bastidores a partir de julho. Mesmo assim, os sinais da diretoria são de cautela. O Flamengo também viu recentemente seu nome envolvido em rumores com ninguém menos que Cristiano Ronaldo, outro craque global com carreira em fase final, mas ainda com grande apelo midiático e técnico. Em ambos os casos, o discurso é o mesmo. Não faremos contratações midiáticas apenas para agradar torcida ou mídia. A prioridade é o equilíbrio financeiro e o planejamento esportivo de longo prazo. Mas, convenhamos, quem é que não sonha em ver Luka Modric com o manto sagrado desfilando sua classe no Maracanã lotado, ao lado de Arrasca, Gerson, De La Cruz e Pedro? Impossível? Talvez. Mas no futebol, e principalmente no Flamengo, o impossível às vezes só demora um pouco mais para acontecer.